Eu sou Maísa, eu faço Félix e eu vou falar sobre os povos islâmicos. Não tem como falar dos povos islâmicos e não citar Maomé. Maomé foi o último profeta e ele tem o total respeito dos que fazem parte dessa religião. Maomé pregou a devoção a um Deus único, Alá, lutou contra o infanticídio e defendeu a divisão de terras dos ricos com os pobres, contrariando a classe dominante de Meca. Então ele foi perseguido e, com uma doença repentina, se abrigou em uma caverna que com a chuva fez surgir uma cachoeira. Lá ele recebeu o anjo Gabriel, que lhe ditou os ensinamentos de Alá, que fica em um livro denominado Corão. Maomé foi considerado o último profeta, como já dito antes, e eles nunca representam ele mostrando a face, pois eles acreditam que eles não são devotos a imagens também, e eles acreditam que não dá para estereotipar alguém e tudo mais. O povo e a fé. A sociedade muçulmana tem uma forte ligação com a religião. A fé está presente na sua vida com muita intensidade e faz parte de seu cotidiano. É uma das religiões que cada vez mais vem aumentando seu número de fiéis no mundo. Os ensinamentos de Maomé estão contidos no Corão, o livro sagrado que reúne as revelações divinas ao profeta Muhammad, que é mais conhecido como Maomé, já dito anteriormente, né? O G1 entrevistou um sheik, líder religioso, que explicou os 5 pilares do Islã. A profissão da fé com Deus único e absoluto, Alá, e Muhammad é o seu profeta. Orar 5 vezes ao dia, tendo horários meio que específicos, como às 5h30, meio-dia, 3h30, 6 horas e 7h30. Porém, caso não dê para você orar nesses momentos, você poderá optar por outros horários, mas mesmo assim tem que orar 5 vezes ao dia. E também tem o jejum no mês de Ramadá. Como Maomé se abrigou em uma caverna para se esconder porque ele estava doente e lá ele conseguiu pegar a profecia de Alá com o anjo Gabriel. Ele ficou em jejum, ele não tinha um alimento para comer. Então eles fazem esse jejum, porém eles não ficam o dia inteiro sem comer nos 30 dias, né? Eles comem um pouquinho vai na janta ou no almoço. Eles reduzem o alimento, fazendo jejum, por exemplo. Eu não como de manhã nem no almoço. Aí eu como uma frutinha, alguma coisinha na janta. A caridade, ser uma pessoa caridosa, e a peregrinação a Meca, se o fiel tiver condições financeiras, é claro. E eles falam assim que se você não for a Meca porque você não quer, Allah tá vendo e ele vai te punir de alguma forma. Então eles têm muito a influência de Allah em tudo que eles fazem. Aqui eu trouxe algumas imagens representativas dessa cultura ligada à religião. O Corão na primeira imagem, uma pessoa rezando, e eles sempre se curvam diante de Allah, porque eles acham que ninguém é superior a ele e que não existe ninguém mais perfeito ou perfeito igual a Allah. Em Meca fica localizada um lugar onde se chama Kaaba, onde tem uma pedra e eles sempre têm que dar 7 voltas em torno dessa Kaaba e tocam na pedra e rezam a Meca, né, direcionados a Meca. Todas as orações têm que ser em direção a Meca. Podemos ver nas imagens também que as mulheres sempre usam este véu logo depois que elas viram mocinhas e quando casam. O casamento deles é muito diferente do que a gente conhece aqui. Porque aqui no Brasil a gente conhece a pessoa, namora, fica. E lá não. Lá eles são acordo entre famílias e normalmente não é por amor que eles se casam mesmo, é mais alianças de famílias que impõem essas condições e eles nem namoram, algo do tipo. Normalmente eles só noivam ou às vezes já vão direto pro casamento sem nem conhecer a pessoa mais a fundo. Os muçulmanos têm muito respeito com as outras religiões, mas normalmente não são respeitados pelo seu modo de vida ou como eles se vestem ou seguem muito à risca todos os ensinamentos de Alá.
Os homens podem se casar com mulheres de outras religiões, como judias, cristãs, porém as mulheres não, elas só podem se casar com homens que são muçulmanos. Essa cultura tem umas certas restrições, como a bebida alcoólica é proibida e não é recomendada que muçulmanos frequentem ambientes como bares. No caso da alimentação, o consumo de carne de porco não é permitido. Além disso, somente podem ser ingeridas as carnes consideradas halal, ou seja, que seguem um ritual específico de abate, no qual o animal não deve sair sangrando e eles devem sofrer o mínimo possível. As carnes halal provêm de animais com um abate tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas, e o único corte feito é com uma faca afiada e eles proliferam o nome de Deus, abençoando o alimento. Bom, aqui eu trouxe um mapa da população islâmica no mundo e que aos poucos vai aumentando cada vez mais a sua religião, a sua crença, alcançando mais fiéis. Uma curiosidade: o Islã é um nome que se dá à religião, que traduzida faz referência à paz e entrega. Islamismo, com o sufixo ismo, também pode se referir à ideologia política. E o muçulmano vem do árabe muslim, aquele que se entregou e segue as leis divinas. Esses significados têm muito a ver com tudo que eu acabei de falar sobre esse povo, que é extremamente ligado à religião de uma forma muito intensa, que é até meio estranha pra gente que não é assim, né? Bom, vou parando minha apresentação por aqui e espero que tenha gostado. Até a próxima. Obrigada.